Você sabe escutar? Aliás, você sabe a diferença? Existe diferença entre ouvir e escutar? Olá, meu nome é Gislaine Rosene e estamos numa série falando de relacionamentos. E agora, de um modo específico, sobre a importância da comunicação nos relacionamentos. Hoje, de modo específico, nós vamos estar conversando sobre a importância de escutar ou ouvir. Vamos saber a diferença? E por que isso não acontece? E no final, hoje eu trago as dicas da importância, se você quer melhorar o seu relacionamento. Aliás, eu até quero te convidar, enquanto eu estiver falando, você vai se observando se você tem realmente escutado ou não. Começa aí, eu vou te dar bastante material aqui para você ir se observando, certo? E a partir disso, nós podemos melhorar muito ou manter aquilo que a gente já tem feito. E já aproveitando para fazermos uma boa comunicação aí, você gostando, já deixe seu like. E já inscreva no canal se não se inscreveu, já vamos compartilhar. Essa movimentação faz com que o YouTube entenda, a plataforma entenda que é um conteúdo importante e ele também já faz o movimento dele, tá certo? Agora, então, entendendo o que é ouvir, tem diferença? Para você tem diferença de ouvir e escutar? Sim, tem. Ouvir, quando falamos de ouvir, estamos falando de uma atividade física. É a capacidade auditiva de captar som. Então, isso é ouvir. Agora, e escutar, Gislaine? Escutar envolve interesse. Escutar envolve mais do que apenas uma capacidade auditiva. Escutar vai envolver esforço emocional e intelectual de quê? De tornar relevante, de transformar em algo relevante aquilo que eu estou ouvindo, entendeu? Olha só, então escutar, no caso, é mais importante ainda do que falar. Por que que escutar é mais importante falar dentro de uma comunicação? Lembrando que comunicação vem de comunicare, e comunicare é tornar comum aquela mensagem. Então, o que que acontece? Eu falo A e você entendeu A. Se eu falo A e chegou A até você, então eu estou me comunicando. No outro vídeo eu falei, se você não assistiu, assista, que é muito interessante, que eu coloquei alguns pontos importantes e coloquei que existem ruídos na comunicação. O fato de eu não desenvolver esse escutar, acaba acontecendo ruídos. E aí interrompe entre o que eu falei até o outro recebeu de uma forma distorcida. E são os ruídos. Diante disso, o que vai acontecendo? Pensando em relacionamentos, muitos problemas, porque são aquelas frases comuns, dizer, ai, você não me ouve. Aí o outro fala assim, lógico que eu tô te ouvindo. Na realidade, ele não tá escutando. Por quê? Porque quando a pessoa pergunta, você tá me escutando? Aí a pessoa muitas vezes tá assim, ó, pensa eu com você aqui, e você vai falar, Gislaine, você tá me escutando? E eu digo assim, sim, tô, ou então tô aqui com o celular na mão. Sim, pode falar que eu tô te escutando. E, E aí a pessoa fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. E a pessoa, não, pode falar, eu tô te escutando, Só que na realidade, e ela ainda fala, não, mas eu te escuto com o ouvido. Na realidade, ela ouve. Quando alguém te responder assim, você vai dizer, não, na realidade você está me ouvindo, não está me escutando. E por conta disso, o que acontece? Os problemas vão aumentando porque o outro não se sente compreendido. E aqui, ó, os ruídos vão acontecendo, por quê? Porque você quer ser ouvido, aliás, escutado. Primeiro, a gente aprende a escutar, porque aí se o outro se sente compreendido, ele vai estar muito mais aberto para estar também me compreendendo. Agora, tem alguns pontos sérios aqui, porque tem um dado muito relevante sobre a capacidade do nosso pensamento, que ele
ele processa 4 vezes mais rápido o pensamento, processa 4 vezes mais rápido do que a fala. Então, conclusão, quando eu estou falando, o outro já vai processando 4 vezes mais rápido do que eu estou falando. Então, aqui acaba também tendo ruído. Por quê? Porque aí, se ela está indo mais rápido, ela já vai concluindo coisas que muitas vezes quem está falando não quer dizer. E nesses problemas, é muito comum a pessoa já cortar antes do fim da fala da pessoa que está emitindo aquela mensagem. Então ela começa a falar, o outro já conclui, já dá a solução e a pessoa fala assim, mas não era isso que eu queria falar. Pronto, mais um conflito aqui, muitas vezes acaba acontecendo. E outra questão também é a questão da escuta seletiva. E aí a pessoa fala assim, não, você falou isso. Não falei, eu não falei. Por quê? Porque quem está ouvindo, como ela não desenvolve o escutar, ela escuta aquilo que é interessante para ela, entendeu? Então ela escutou, concluiu, compreendeu muitas vezes de forma distorcida e aqui não aconteceu a conexão. Agora, um outro ponto também muito interessante, que nós precisamos desenvolver isso. Isso aqui que eu estou falando é trabalhar na escuta ativa. E o que hoje é tão comum? Desenvolver o quê? A fala, não é isso? Olha quantos livros falando da importância de falar em público, como falar em público, como falar para ser ouvido, como falar bem, só que, né, as oratórias, vamos aprender a oratória. Rubem Alves trouxe um termo muito interessante sobre a escutatória, ou seja, nós precisamos aprender a escutar e não apenas a falar. Agora, por que isso? Porque o ser humano, esse é um dos pontos que é comum em todo ser humano, até aqueles que muitas vezes nós julgamos que não mereça, mas o ser humano precisa ser reconhecido, amado, valorizado e também escutado. Agora, escutado como? Desse jeito, de interesse, com o corpo. Aquela pesquisa do Albert Mehrabian, ele diz que 38% daquilo que eu estou escutando numa comunicação, 38% é o tom, 55% é a mensagem, a linguagem corporal e 7% é a linguagem verbal. Então, quando eu paro para prestar atenção no que a mensagem está chegando, no corpo, no tom, eu posso compreender e melhorar essa conexão. Você pode me perguntar hoje assim, Gislaine, mas por quais as razões para as pessoas não escutarem? Principalmente as pessoas mais próximas. E eu vou te falar que tem várias, mas eu quero trazer uma. E isso é muito sério, porque se eu não escuto, muitas vezes, como eu já te falei, não forma essa conexão. Agora, por que isso acontece? Porque é comum, isso já é humano, achar que você conhece as pessoas mais próximas da sua vida. Olha só, hein? Eu acho que eu conheço as pessoas mais próximas. Tem um estudo, e esse estudo é até assim muito irônico, sobre a real conexão humana. E nesse estudo chega-se à conclusão que quanto mais próximo você se sente da pessoa, menos probabilidade de você ouvi-la com cuidado. E essa proximidade que eu digo assim, em casamento, família, amigos, quanto mais próximo eu me sinto dessas pessoas, menos probabilidade de eu ter cuidado no que eu vou escutar. Olha que coisa séria nessa pesquisa. Agora, por quê? Porque existe uma tendência inconsciente de se tornar familiar. E aí, com isso, não prestar atenção naquilo que a pessoa, de dar atenção mesmo no que está vindo, porque é tão comum, se tornou tão familiar, tão comum, que eu nem preciso prestar atenção. É como você caminhar todos os dias por um caminho. Pensa aí comigo, um caminho que de repente você faz para o trabalho ou para algum lugar que você faça todos os dias esse caminho.
Você todos os dias presta atenção nesse caminho? Eu vou te falar uma coisa, só vai prestar atenção se tiver realmente um treino para isso. Porque senão a tendência é nem enxergar mais o que vem pelo caminho, porque acha que já sabe. Então o que acontece? Aquilo se tornou tão familiar na relação que já acha que sabe que o outro vai falar. E isso de achar que já sabe o que o outro vai falar é um fenômeno que chama viés da comunicação próxima. Tem uma pesquisa de Boas-Kiza que ficou comprovado que o entendimento entre as pessoas mais próximas é pior do que com pessoas estranhas. Olha só que coisa séria, é tudo dentro desse contexto. Por quê? Porque isso tem uma consequência negativa, porque as pessoas próximas, muitas vezes, elas se sentem negligenciadas, acham que já vai ser julgadas, que já vai ser criticada, então ela perde aquela vontade de dividir as suas experiências mais difíceis e vai dividir com os estranhos. Por quê? Porque de repente ela não foi escutada. Agora, quando eu acho que eu já conheço a pessoa, na realidade, sabe o que eu estou dizendo? Que o que eu tenho é um conjunto de memórias, de experiências vividas com aquela pessoa. E aí eu tenho um conjunto de opiniões, de dados que eu já vivi, essas opiniões que eu já tenho sobre a pessoa. Só que isso refere ao passado. Passado que eu digo, minutos atrás já é passado. E nós, seres humanos, nós somos dinâmicos. Nós mudamos sempre. Agora, uma pergunta para você. Você realmente é o mesmo da semana passada? Você sente da mesma maneira? Pensa da mesma maneira? Ou tem dia que você está mais feliz, outro dia mais, um dia mais alegre, um dia mais triste? Nós não mudamos. Muitas vezes nós olhamos o outro de uma maneira estática, como se já soubéssemos tudo. E é interessante também trazermos um princípio que resume tudo isso, é um princípio bíblico, que diz o seguinte, esse princípio é poderoso, que vai assim respaldar e dizer o que ele diz, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, se nós aprendermos a escutar essa escutatória, estiver pronto para ouvir e não falar logo de cara tudo que vem, e eu com certeza eu já não vou trazer toda essa ira logo de cara. Olha que interessante. E aí, o que você me diz? Você tem tido essa escuta ativa? Como que é a sua relação? Escreve aí para mim nos comentários. E para encerrar, eu quero deixar algumas dicas. Quer melhorar a sua escuta? Então é o seguinte, esteja presente. Queira fazer conexão. É escutar, é ter interesse. Então, como que eu faço? Enquanto eu estiver falando com a pessoa, se você tem um interesse em se conectar com ela, olhe para ela, olhe nos olhos. Muitas vezes não precisa falar. Às vezes a pessoa não quer nem que você fale, ela só quer ser ouvida, só quer ser escutada. Então, checa aquilo que você ouviu, pergunte, faça perguntas, se interesse por aquilo que a pessoa está falando, fale com o corpo, acene com a cabeça, se movimente, esteja junto. E se tiver de falar, fale, mas não precisa logo já entrar, atropelar, escuta a pessoa, tudo que ela concluiu, pergunte para ela, foi isso que você falou? E depois, muitas vezes você nem vai falar, muitas vezes você não está ali para dar o conselho, para responder logo, muitas vezes é só estar presente. Gostou? Ai, tem tanta coisa boa nesse assunto. Diga para mim o que você achou, gostou, deixa seu like, compartilha esse conteúdo, que com certeza a gente pode ajudar muitas pessoas a melhorar seus relacionamentos, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.